Então vou me arrumando aqui. Eu queria pedir que você fizesse algo muito bom. Eu tenho certeza que será maravilhoso. Eu queria que você saísse do seu lugar e desse um abraço bem gostoso em alguém e falasse: meu irmão, que Deus te abençoe. Amém? Pode fazer isso? Sei que vocês gostam de fazer isso. É um prazer. Por favor. Vamos ver. Vou ver aqui. Eu tentei ligar você vai ver para se colocar para ligar na sua casa, você já viu sair. Vai dar certo. Acho que dá sim. Vou tentar ser rápido. Glória a Deus. É só um abraço, só as receitas para depois. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Queria passar a agenda da semana para vocês. Ali é a nossa agenda. Quarta-feira nós temos o projeto do Êxodo. Todo mundo sabe como é que funciona. Sábado às 14 horas, o ensaio do teatro. Qual foi os irmãos que tiveram ontem em Rio Claro? Cadê os irmãos? Foi bênção lá? Glória a Deus. E no sábado também, às 20 horas, o culto dos jovens. Reunião dos jovens aqui na igreja, que o pregador será? Tem pregador que vai ser? O César. No domingo, seminário bíblico às 10 horas. E também às 18h30 o nosso culto de celebração. Glória a Deus. Senhor, nós somos gratos por esse dia que o Senhor nos deu e por iniciar essa semana na Tua presença, Pai. Deus, nós colocamos a nossa pequenez diante do Senhor. O Senhor sabe o quanto nós somos carentes da Tua graça, da Tua misericórdia todos os dias. E ajuda-nos, ó Deus, a compreender sempre que tudo é Teu, tudo é por Teu intermédio e tudo é para o Senhor. E nós somos Teus para isso, Senhor. Pai, queremos também começar essa semana com a Tua palavra no nosso coração. Deus usa para o propósito pela qual ela foi designada, para cumprir a Tua vontade nas nossas vidas, Senhor. Prepara agora o nosso coração como uma terra fértil, onde a semente da Tua palavra cairá. Ó Deus amado, que através das orações, Senhor, ela possa germinar e produzir frutos, para a glória e honra do Teu santo nome, Pai. Frutos de arrependimento, frutos de louvor, frutos de adoração, para que em tudo, Pai, o Senhor seja exaltado nas nossas vidas. Continua abençoando os meus irmãos, todas as famílias que estão aqui representadas, Pai. E que essa noite seja uma noite de bênção, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Diva, apaga aqui para mim, por favor. O que vocês vão ouvir hoje é
é mera coincidência. Eu venho preparando isso faz tempo. Então, eu queria que vocês prestassem atenção em algo que nós vamos falar. Eu queria falar sobre sacrifícios. Por isso que vocês vão ouvir hoje, né? Se há alguma semelhança, é mera coincidência. Ah, cadê o pessoal aí do Tessalonicenses, né? Então, irmãos, sacrifício é uma coisa muito antiga. O que é um sacrifício? O que você entende por sacrifício? Alguém poderia compartilhar alguma coisa? Pinho, o que é sacrifício para você? Acordar cedo? Para mim tem mais alguém. Esses dias meu cunhado chegou, me leva em Londrina. Eu falei, leva, não tem problema. Mas vamos sair aqui às 5 da manhã. Eu falei, peraí, isso aí não é madrugada, isso é no dia anterior. Porque uma hora dessa não é hora de sair. O que é isso? Não? Mas tem uns irmãos aqui que, olha, eu admiro quem acorda às 4 da manhã. Assim, olha. Quer dizer, admirar, eu tenho dó, né? Inveja eu não tenho, mas tenho dó. Mas alguém, Pinho, o que é sacrifício para você? Acorda cedo mesmo? O que é sacrifício para você? Faz um só. Não, quero uma coisa sua. Eu quero um sacrifício seu. Dá um par de brincos seu, é um sacrifício? Seria? Não seria? O que seria um sacrifício? O que você acha que seria duro você perder? A vida mesmo. Dieta. Quem tem esse sacrifício aí? Quem? Olha, talvez não está sozinha, não. Eu tenho um sacrifício que é toda vez que tem que ir no mercado, né? Esses dias mesmo, Eliane, vamos no mercado, meu filho, mas é rapidinho, eu vou trazer 5 coisas. Mas parece que eram 5 coisas de cada item do mercado. Ela não explicou, né? Então, é um sacrifício. Mas existe uma relação de sacrifício que começa com divindades. Admur, você está aí? Admur, rapaz. A última vez que eu te vi, você estava mais bonitinho. Mas tem uma coisa a ver com divindade, com deuses, né? Por quê? Porque o homem sempre foi um ser dependente. Desde os primórdios da história, desde quando a gente entende por história, o homem sempre foi um ser dependente. Por mais arrogante que ele seja, ele é dependente. Por mais egoísta que ele seja, ele ainda é dependente. E existe situações na qual a dependência do homem é tão grande que ele tem que recorrer a um ser superior a ele. Por exemplo, lá nos primórdios, qual era a necessidade básica do ser humano, como continua até hoje? Mas lá naquela época, comer. O homem para comer precisava plantar. Calma, a gente chega na hora da morte ainda. O homem precisava plantar, mas precisava de uma outra coisa que já não dependia dele. Plantar, arar a terra e plantar, tudo bem. E o restante? Chuva. Dependia dele? Não. E quando não chovia? Eles procuravam saber, por que não está chovendo? Por que não está chovendo? O que está acontecendo? Já sei, tem alguém que produz a chuva, né? Se você pegar algumas histórias indígenas, tem alguns, principalmente os daquela tribo que eu não lembro o nome, que é muitas, eles entendiam que lá no céu, num determinado lugar, havia uma grande árvore. E todas as vezes que eles precisavam chover, eles faziam a dança da chuva, e um índio muito forte aparecia e chacoalhava a árvore, e a água descia. Isso é o que ele entendia. E muitos outros entendiam assim. Quando os deuses não respondiam, quando os deuses estavam irados e quando a seca era demais, eles optavam por algo chamado sacrifício. Eu queria que agora, Jéssica, por favor, põe no quadro. Não, no quadro negro. Isso aqui é de uma revista, Mundo Estranho. Os deuses pedem sangue. Aqui são os maias. Você está vendo aquilo ali em cima? É um altar, né? Onde tem um camarada ali. Lá na ponta do lado, aqui não tem um. Lá em cima, isso, lá em cima, mais para cima, lá isso, esse camarada, ele é o sacerdote.
Um camarada da tribo foi escolhido para ser sacrificado, ou era um inimigo de guerra, ou era uma pessoa de uma idade mais ou menos entre 18 a 15 anos. Então o camarada subia ali naquele altar, abriam a barriga dele, isso vivo ainda. O sacerdote tiravam ali, ele está com o coração do camarada na mão. Aquele coração, que eles já entendiam que aquele pulsava e dava vida para o camarada, o sacerdote comiam. Ali na escada, vocês estão vendo que ali tem uns cortes ali em cima, que ali é onde corre o sangue do camarada. Aquele sangue precisa escorrer e banhar. E não era um sacrifício, às vezes eles sacrificavam até 200 pessoas. Isso. O sangue tinha que escorrer até a base. Aquilo lá era um altar, aquilo lá era um zingurate, né? Era um templo. E depois que aquele sangue escorria, eles pegavam aquele cadáver e rolavam a escada. O povo lá embaixo avançava em cima, cada um tirava um pedaço dele, porque ele sabia que aquele estava sendo sacrificado foi aceito pelos deuses. E cada mordida que um desse naquele camarada, aquilo abastecia ele espiritualmente também e fisicamente também. Eles faziam isso em média de 1 ou 2 vezes por ano. Agora, dependendo da seca ou da quantidade de chuva que estava alagando tudo, esses dias aumentavam de sacrifícios. É quando eles se sacrificavam ali e esperavam que os deuses os sorrissem. Ou seja, os deuses agora vão estar bem conosco. Afinal de contas, fizemos um sacrifício. Entregamos vida a Deus, a um Deus para que Ele nos dê vida. Era vida em troca de vida. A gente olhando isso aqui aconteceu por volta do... Isso aqui ainda aconteceu por volta do ano de 1200, 1300. Sem contar na época de Abraão. Isso era comum. Por que no Antigo Testamento a maior encrenca de Deus com o povo era a idolatria? Justamente por quê? Porque o povo passava por rituais semelhantes. As nações pagãs sacrificavam os seus deuses. E principalmente pessoas. Havia casos em que havia sacrifício de animais. Mas quando a coisa estava feia, aí sacrificavam pessoas. Esse camarada aqui é os celtas, já está vendo a idade? 4 antes de... Mas eu peguei esse desenho aqui, porque lá em Deuteronômio, Deus fala assim que não era para passar os filhos de Deus em sacrifícios a Moloque. Moloque era um deus da região ali de Canaã, que era assim, eles eram feitos de várias formas. Uma deles era esse aqui, eles pegam os bandidos e os assassinos e jogam na fornalha para ser queimado aos deuses. Isso aqui os celtas faziam. Mas outras nações faziam isso também, como sacrifício de fogo. Na época bíblica, eles faziam um deus assim de feno e amarravam jovens a ele e ateavam fogo. A família que era escolhida para que desse um filho, ela se sentia privilegiada. Porque, afinal de contas, a sua família estava sendo honrada pelos deuses. E para evitar os gritos daquelas pessoas, eles cantavam, chacavam a cara de vinho, alguma coisa da época, para não ouvir os gritos. Mas o importante era sacrificar aos deuses, só assim eles recebiam favores dos deuses. Aqui os celtas, eles sacrificavam pessoas que foram questionadas pela sociedade, né? Mas alguns eram privilegiados, os reis se safavam dessas. Aqui os cartaginicenses, nossa, parece bíblico esse nome, né? Mas é lá de Cartago. Ali, o que é? Os fracos não têm vez. O que tem ali em cima? Crianças. Porque quanto mais nova era a criança, né? Na faixa assim, era do 8º mês em diante, para eles era mais honroso. Ou seja, o sacrifício seria mais valioso. Então eles colocavam uma criança no fogo e tacavam fogo embaixo. Está vendo? Quer dizer, a criança era cozida nos braços do Deus, que era feito de bronze ou um ferro, e na qual a temperatura poderia aumentar. Esse fogo aqui ficava sem apagar, ele ficava constantemente aceso. Era uma época de luta, quando eles iam enfrentar lutas, iam lutar contra os inimigos, eles precisavam ter o favor dos deuses. Afinal de contas, algo precisa ser feito. Os deuses precisam estar satisfeitos. Os deuses se alimentavam disso. Se você ver alguns filmes que retratam bem isso, aquele caçador de raios lá, como é que é? Pegador de raio. Tem uma briga lá, por quê? Porque entre o Zeus e Hades,
E Hades fala assim para Zeus: olha, nós dois nos alimentamos do ser humano, você precisa da glória deles para viver, eu preciso do medo deles para viver. Vocês viram aquele desenho, a Era do Gelo? Eu não sei se é o 2, que aquele carinha lá, o Cid, ele enfrenta uns outros Cidinhos lá, não é, né? E o Deus do Fogo, não é? O que querem fazer com ele? Cozinhar, um sacrifício. Então essa ideia de sacrificar aos deuses, isso é antigo, isso vem correndo gerações. E você pensa que hoje acabou com isso? Não. Em muitos lugares ainda existem sacrifícios, até humanos. Não desta forma pública, porque isso aí era um motivo de festa. Olha o povo ali, isso era um motivo de festas. E o povo se alegravam com isso. Afinal de contas, os deuses precisavam disso para sobreviver. Eu queria fazer um apanhado aqui. Eu peguei aqui no iPad. Sacrifício é a prática de oferecer como alimento a vida de animais ou vida humanas, colheitas e plantações aos deuses, como ato de propiciação ou de culto. Agora, por que isso era realizado? Os deuses necessitam do sacrifício para o seu sustento e para a manutenção do seu poder, que diminuía sem sacrifícios. Quando essas nações não tinham seus próprios povos para sacrificar, eles iam atrás de outros. Tem um filme muito legal sobre isso que chama Apocalíptico. Quem já assistiu? É naquela primeira imagem que nós passamos ali, onde eles tinham que sacrificar muita gente, porque afinal de contas eles tinham guerras para poder pelejar. Aqui, os bens sacrificiais são utilizados para realizar uma troca com os deuses, que prometeram favores aos homens em retribuição pelos sacrifícios. Os deuses exigiam sacrifícios e, ao mesmo tempo, eles pagavam pelo sacrifício, mandando chuva, mandando sol, mandando, principalmente na questão do clima. A vida e o sangue das vítimas dos sacrifícios contém maná ou algum outro poder sobrenatural, cuja oferenda agrada aos deuses. A vítima do sacrifício é oferecida como bode expiatório, um alvo para a ira dos deuses, que de outra maneira recairia sobre todos os homens. Por isso que eles se alimentavam dos sacrificados, porque sabiam, ou ali estava a ira de Deus, dos deuses, ou a bênção dos deuses. Se o sacrifício não fosse feito, toda a nação ou toda a tribo pagariam por isso. Então alguém tinha que ser o bode expiatório. Essa questão de sacrifício aos deuses, ela não mudou. Nós conseguimos trazer isso hoje para o nosso cotidiano. Se você olhar à sua volta, você vai ver que ainda tem muita gente ainda feita à base de sacrifícios. Até a Deus, ele serve com sacrifícios. Tem muita gente que acha que às vezes vir no culto, já é um sacrifício que faz. Basta uma vez por semana, não precisa me envolver com mais nada, meu sacrifício eu já fiz. Nós nos envolvemos com uma série de coisas e conseguimos trazer o paganismo muitas vezes para dentro da igreja. Onde vocês veem que Deus só vai operar na sua vida se você fizer um sacrifício. Como hoje não podemos matar ninguém, qual é o sacrifício mais pedido? O faz-me rir. A bufunfa. Irmãos, o que você tem que Deus precisa? O que você faz que Deus já não fez? O que você pode fazer melhor do que o que Deus já fez? Eu perguntaria, se nós não estivéssemos aqui, Deus sumiria? O Salmo diz assim: quando vejo o homem que tu criaste, esta figura, que a vida dele é como um pó, como o Senhor se alegra neles, porque de eternidade a eternidade tu és Deus. Se de eternidade a eternidade ele é Deus, o que representa a minha fé para com ele? O que isso acrescenta ou diminui nele? Em compensação com esses deuses que sacrificavam, dê uma olhada no que nós temos. Por favor, alguém lê para nós. Aquele que não poupou a seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará, juntamente com ele,
gratuitamente todas as coisas? O nosso Deus fez o sacrifício por nós. Foi Ele que foi para a fogueira. Foi Ele que foi para a fornalha. Por quê? Porque Ele olhou para nós e falou assim: vocês não podem fazer nada, mas eu posso fazer. Se você prestar atenção nesse texto, muito interessante, Ele pegou aquele mais precioso que Ele tinha. O que era o mais precioso para Ele? Você que é pai e mãe, você ofereceria seu filho em sacrifício por alguém? Michele, o que você acha dessa ideia? Você acha que os dois que estão aí... Fala, Jeová. Já dá para amá-los sem ver, não dá? Aí Deus pega, olha para aquele séquito dele, vê arcanjos, querubins e serafins, olha para todos aqueles e fala assim: não, eles merecem muito mais do que vocês. Na minha imaginação, tá? Deus olhou para os anjos e para a Trindade e falou: eu preciso fazer algo para salvar eles. Eu quero atraí-los para mim, mas eu preciso fazer um sacrifício. Eles precisam ver o meu sacrifício. Eu preciso de alguém para ir lá. Aí vem aquele anjo, se apresenta e fala: Jeová, eis-me aqui. Ele olhou e falou: Gabriel, você é muito bom, mas você é pouco. Aí veio os arcanjos e falou: Senhor, não envia um, envia nós três aqui. Ele falou: vocês três são muito lindos, bons e fortes, mas ainda são poucos. Aliás, tudo aqui é pouco. Eu vou mandar o melhor que eu tenho. Filho, vai. Os anjos devem ter perguntado: mas por que o filho? Ele falou assim: eles são fracos. Eles são muito dependentes. Eles precisam de alguém que sabe o que vai acontecer, de alguém que entende o preço que vai ser pago. Eles precisam do melhor. Os anjos falam: Senhor, mas é uma gentalha, é um povinho, mas eu amo. E quando a gente ama, a gente dá o melhor. Irmãos, o que vale mais? Coisas ou pessoas? Pessoas. Pessoas valem mais do que coisas? Então, se Ele não poupou o seu próprio filho, mas entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com Ele todas as coisas? Se Ele deu o melhor, como não dará todas as coisas? Porque são coisas. Deus não faz poupança, Ele não poupa. Ele não poupou o seu filho e não vai poupar coisas, porque coisas são coisas. O que é que você precisa? Se Ele não poupou o seu filho, Ele não vai poupar coisas. Ele não vai poupar a cura, Ele não vai poupar o trabalho, Ele não vai poupar coisas. Ele não vai poupar. E o que mais gostoso ainda é que Ele dará todas as coisas gratuitamente. Você não precisa de sacrifícios. O sacrifício já foi feito. O sacrifício já foi feito. Tudo que você precisava fazer já foi feito. Como nós dissemos, nós não temos nada que Ele não tenha. E o que é que eu tenho que Deus precisa? O que é que eu tenho que Deus precisa? Que sacrifício eu faço? Se eu quero fazer um sacrifício, como diz Paulo escrevendo aos Romanos capítulo 12, verso 1, né? O que diz lá? O seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. E é um sacrifício vivo. O que significa isso? Tenha prazer com as coisas de Deus. Faça as coisas de Deus com alegria, com prazer, com ânimo. Sirva a Deus com ânimo. Venha para a casa de Deus com alegria. Se isso for um peso para você, é sacrifício e Deus não se agrada. O que Jesus diz a respeito lá do texto do profeta? Ele fala: escuta, vai lá atrás e aprenda o que significa sacrifício, o que significa misericórdia.
Eu não quero sacrifício, eu quero misericórdia. Já no profeta Isaías, Deus havia dito para o povo: eu me cansei dos vossos sacrifícios, das luas novas, cheias. Me cansei disso, me enoja o sacrifício que vocês fazem. Não me serve para nada. Senhor, eu vou construir uma casa ao teu nome. Habito eu em templo feitos por mãos dos homens. Os céus dos céus não me contêm. A terra é o estrato dos meus pés. Como você vai fazer uma casa para mim? Você quer me agradar com o quê? E Deus escolheu um lugar para morar. Ele olhou por toda a terra, todo o espaço, Júpiter, Netuno, sei lá, olhou por tudo e falou: não, tudo isso não me cabe, eu quero estar com quem eu amo. E fez de você a morada dele. Vós sois templo do Espírito Santo de Deus. Então, quer ir para o templo de Deus? Onde você for, ele vai estar, porque ele habita aí, ó. Quer falar com Deus? Olhe para dentro de você e fale com ele. E não precisa pagar nada. Não precisa do seu cartão de crédito. Não precisa do seu dinheiro, não precisa do seu cartão de crédito, não precisa, porque Deus não faz poupança. Amém? Se Ele não poupou o seu próprio filho, como não dará com Ele para nós todas as coisas gratuitamente? Alguém fala assim: mas pastor, tudo que é de graça eu não sei. Sabe essa coisa meio humana, né? Isso é porque é coisa de gente mesquinha. Desculpa a expressão, mas tem um personagem que eu gosto muito. Ele tem um jargão que diz assim: gentalha, gentalha, gentalha. Até hoje assisto aquilo e dou risada. Mas é assim, isso é coisa de gente. Com Deus não tem essas coisas. Por isso que o reino dele é diferente. E por isso, irmão, se você fica pensando em sacrifício, porque tem que mudar o seu cabelo, mudar a sua roupa, mudar algumas coisas. Gaste tempo fazendo coisas boas. Preencha o seu tempo visitando pessoas doentes, orando por pessoas enfermas, orando por aquelas que estão meio perdidas, desanimadas. Gaste seu tempo com isso. Quer fazer alguma coisa? Faça isso. Mas não pense em sacrifício, não. Ele já foi feito. Amém? E Ele dará para nós todas as coisas gratuitamente. Ok? Não pense que acha que você... Eu ficava impressionado de ver pessoas dando testemunho. Eu vou dar testemunho. Jesus abriu as portas de emprego. Por isso, a partir de hoje, você é dizimista. Meu filho, Deus está muito preocupado porque arrumou um emprego para você, agora pronto. Eu entendo que a gente parece que quer pagar, né? A gente é tão mesquinho que acha que nada é de graça. Oh, Deus me abençoou, glória a Deus. Eu vou retribuir isso. Né? Vou fazer o sacrifício, Senhor. O Senhor fez chover na minha horta. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pintar a igreja para o Senhor. É para o Senhor? É para a gente. Deus que a igreja é pintada para quê? Ele vai olhar e falar assim: não gostei da tinta? Não é souvenir? Não é da cor que eu queria? Não é? Já sei, vou melhorar o som da igreja. Seria bom para nós. Deus precisa disso aqui para estar ouvindo. Filho, Ele vê os seus pensamentos, veja lá som. E às vezes olha que a gente ainda canta ruim. Imagina lá onde ele está, cercado da mais perfeita harmonia, perto do que a gente faz aqui. Hã? Aqui, tanto eu como ela, a gente faz outro sacrifício, porque cantar seria sacrifício para vocês ouvirem, então a gente canta baixinho. Você não canta, não? Mas tem vozes mais altas e bonitas que cantam, então a gente não ouve. Amém? Então, amado, você é amado por Deus, não importa a sua situação. Deus te ama como você é. Ou acha que Ele não te conhece? Ou acha que Ele não te conhece? O que você pode esconder? O salmista diz assim: sem que haja uma palavra na minha boca, ao Senhor, o Senhor já sabe.
Ele diz assim: antes de eu ser formado no ventre da minha mãe, quando os meus ossos aí ainda se formando, o Senhor escreveu no livro toda a minha vida. O que é que Deus não sabe? O que é que você esconde? De quem? Então vou dizer uma coisa para você: seja sempre você mesmo. Ele te ama do jeitinho que você é. Do jeitinho que você é. Você não precisa ser ninguém que você não é. Você não precisa ter um comportamento que não é seu. Deus sabe muito bem dos seus pensamentos. Quando você está sozinho, na hora que você está deitando, seus pensamentos que vêm só. Ele sabe de tudo isso. E Ele te ama do mesmo jeito. Ele não poupou o Filho dele por você. Por isso que no altar, como é que é? No altar da adoração? No altar da adoração, seja sempre exaltado. Deus, Filho de Deus, morreu em meu lugar. Se Deus não poupou o seu Filho, também com Ele dará para nós todas as coisas gratuitamente. Amém? Sabe, a Bíblia diz assim que Deus sabe tudo aquilo que nós precisamos. E nos dá muito mais do que aquilo que pedimos. Porque aquilo que pedimos ainda é muita mesquinhez. Ele olha e fala assim: mas só isso, mas não é disso que você precisa, disso. Aí dá. Só que a gente só vê uma coisa, né? Que é aquilo que a gente queria. E de repente a gente está cercado daquilo que a gente não pediu. E aí vamos ver que, olha que bom eu já tenho. Olha que maravilhoso eu já sou. Olha aquilo. Mas eu já tive isso, que bom. Eu nem tinha reparado. Ele sabe. Ele nos conhece perfeitamente bem. Amém? Você pode agradecer a Deus com a gente? Levanta, fica de pé nesse instante. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Eu gostaria que você tivesse uma conversa com Deus agora. A gente fala de orar, mas não fala oração. Eu queria que você conversasse com o Pai agora e falasse: sabe, Pai, aquela conversa assim de tete a tete, conversa de pé de orelha, né? E conversa aí no seu coração mesmo, porque Ele sabe que aí é que está a verdade de você. Sabe, aí dentro do seu coração, são palavras que você não costuma dizer, mas no coração está dito, Ele sabe, é lá no coração que Ele vai. O Senhor não ouve aquilo que nós falamos pelos lábios, Ele ouve aquilo que nós falamos pelo nosso coração. Aquele que está ali, que está preso lá, que está muitas vezes amarrado, muitas vezes doendo, entristecido, palavras às vezes que não conseguem ser exprimidas. Ele vê todas as coisas, Ele sonda o nosso coração. Eu queria que você, se você pudesse agora, expõe isso para Ele, fala: sabe, Pai, se o Senhor vai dar para mim todas as coisas, se o Senhor não poupou o seu Filho, Pai, olha, tem essa situação que eu gostaria de compartilhar com o Senhor. Expresse para Ele, deixa Ele sabe, mas Ele quer que você compartilhe com Ele, quer que você tenha uma conversa com Ele. E eu posso garantir para você uma coisa: Ele vai ouvir a sua oração, sim. E a seu tempo Ele vai responder de uma forma maravilhosa. Porque muito mais do que esse momento que você falar com Ele, o seu amor é muito maior do que as suas palavras, do que seus pensamentos. E Ele está pronto para te atender. Ele já fez o sacrifício que era para fazer. Você não precisa sacrificar mais nada. Você simplesmente agora só precisa crer, receber a palavra de Deus e saber que lá naquela cruz do Calvário, o sangue foi derramado, o sangue de um cordeiro sem mancha, sem mácula. E lá naquela cruz estavam os meus erros, os meus pecados, como os seus também. O sacrifício único de Deus por toda a humanidade. O sacrifício que atingiu a todo ser humano, mesmo os antes e depois dele. E aqueles braços abertos naquela cruz simboliza até hoje. Ele não está mais naquela cruz, mas seus braços continuam abertos para nos receber. E diz: filho meu, pede. Filho meu, não se esconda de mim. Filho meu, não se esconda de mim. Eu sei por onde você anda. Eu sei o que você faz. Eu sei o que você pensa. Eu sei as intenções do seu coração. Eu os conheço. Não se esconda de mim. Compartilhe comigo. Eu quero deitar na sua vida a minha paz.
a paz que excede todo o entendimento. Quero que você deite em paz, se levante em paz, porque eu cuido de você. Glória a Deus. Aleluia. Pegando a deixa do que o pastor Neto ministrou, os outros deuses necessitavam sempre de sacrifício, como necessitam sempre de um sacrifício, porque eles não são deuses, eles também são dependentes. Mas o nosso Deus é o verdadeiro Deus. Ele não precisa de nada. Por isso é que Ele pode oferecer a nós gratuitamente todas as coisas. Amém? Ele não depende de nada. Então, se alguma outra voz, se algum outro Deus estiver no teu ouvido pedindo alguma coisa, sem sombra de dúvida e sem medo, pode descartar. Pode dizer, para trás de mim, porque eu conheço o único e verdadeiro Deus, e Ele é comigo em todo o tempo. Amém, amados? Nós vamos participar da ceia do Senhor. E a ceia é, para nós que cremos em Deus, para nós que confiamos no Senhor, para nós que entendemos a história e compreendemos a moral da história, a ceia para nós é o máximo, né, de lembrança na nossa vida, porque ela representa vividamente um sacrifício perfeito e o melhor sacrifício que alguém poderia fazer por amor de outros, que foi o próprio Senhor Jesus se entregando, né, e derramando a sua vida na morte ali, através do seu sangue, e permitindo ser brutalmente martirizado, para pagar no meio no seu lugar aquilo que eu e você jamais teríamos condição de pagar. Então você que está aqui nessa noite, você é chamado, é convidado a participar da ceia, porque a ceia fala de um memorial, de nós lembrarmos que só estamos aqui porque alguém um dia tomou a cruz no nosso lugar e se ofereceu em sacrifício a nós. Amém? Nós precisamos de gente para servir os elementos. Estão prontos aí, meu bem? Cadê alguém traga aqui os cálices, né, os copinhos com o suco de uva, e tem o pão partido. Esses dois símbolos que são alimentos para o nosso corpo, eles significam bem isso mesmo, um sacrifício. Como eu já falei aqui em outras ocasiões, para que o nosso corpo seja alimentado, alguém ou alguma coisa teve que morrer. Ou foi o feijão, ou foi o arroz, ou foi o boi, ou foi o porco, né? Ou foi o trigo. Uma morte aconteceu para que dessa morte nós tivéssemos vida. E da mesma forma, nosso espírito, para que nós pudéssemos viver espiritualmente, tivéssemos vida espiritualmente, também alguém precisou dar vida e morrer no meio do seu lugar, e esse alguém foi Jesus. Então nós vamos celebrar a ceia em memória dele, porque foi isso que ele pediu. Ângelo, por favor, você pode ajudar aqui? Gil? Suzete? Deia? No lugar da sua irmã? E antes vamos orar. Feche teus olhos. Mas que a tua oração e a minha oração não seja apenas uma oração de declarar bênção, declarar vitória, porque a vitória já foi conquistada na cruz por nós. Mas que a tua oração seja: Senhor, eu também quero me entregar a Ti. Eu sei que nada que eu fizer será suficiente para retribuir o que o Senhor fez por mim, mas o mínimo que eu posso fazer é me declarar teu, para que através da minha vida o Senhor seja exaltado. Se é esse o teu desejo, faça oração agora. Talvez você esteja falando aí, mas eu não tenho sido muito bom, acho que eu não sou a melhor pessoa para fazer isso para Deus. Deus te amou, e Ele espera que você, do jeito que você está, se entregue a Ele, entregue a Ele o teu coração e fale: Senhor, eis-me aqui.
Se eu não tenho sido bom até hoje, eu quero ser. Se eu já sou bom, eu quero ser melhor. Se eu já tenho andado nos teus caminhos, eu quero andar com mais firmeza. Se eu não tenho ainda, eu quero começar a andar segundo a tua palavra, para que através da minha vida o Senhor seja exaltado. E que nós, como igreja, sejamos de fato os representantes dele aqui na terra, em tudo que pensarmos, falarmos, fizermos, ainda com nossas falhas, ainda com as nossas mazelas, mas se nós nos entregarmos a ele, certamente ele vai trabalhar em nós e vai nos transformar num instrumento adequado. Então, se esse é o teu desejo, ore isso, fala: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor não poupou o seu melhor por mim, e eu também não quero me poupar a ti. Eu quero corresponder ao teu chamado, eu quero corresponder ao teu amor, eu quero também me entregar a ti, para que na minha vida o Senhor seja exaltado. Senhor, e como igreja aqui representada, nós também queremos assim nos consagrarmos mais uma vez a ti, para que em nós, em nosso meio, o Senhor seja exaltado, seja conhecido daqueles que não te conhecem, e o Senhor seja de fato celebrado em nossas vidas. Senhor, obrigado por essa noite. Nós podemos agora tomar essa ceia em memória de quem Jesus é para nós, de quem Ele é em nós, e de quem nós somos para Ele, e de quem nós somos nele. Instrumentos do teu amor, instrumentos da tua paz, instrumentos da salvação e ministros da reconciliação. Senhor, muito obrigado por ter nos escolhido, muito obrigado porque o sangue foi derramado, muito obrigado porque o corpo do teu filho foi partido, muito obrigado porque nele todas as nossas transgressões foram colocadas, e por causa do sacrifício dele, nós fomos livres dessas transgressões, fomos perdoados, fomos justificados, e nosso nome foi escrito no livro da vida. Muito obrigado, muito obrigado. Então, nessa hora que vamos celebrar a ceia, Senhor Jesus, seja exaltado, seja adorado em nosso meio. Aleluia.